Eu nunca menti para você sobre o meu uso de anabolizantes e tem uma razão muito específica para isso. Quando a gente olha para as redes sociais, a gente vê dois cenários diferentes. Pessoas que usam, até estimulam as outras a usarem, e pessoas que claramente usam. Pelo menos a gente que é do meio, a gente sabe que elas usam, mas nas redes sociais elas falam que não. Vamos começar aqui, ó. Eu sou completamente contra a ideia de fazer propaganda do uso e estimular as outras pessoas a usarem. A gente sabe, sim, os anabolizantes eles potencializam o resultado de quem treina. A grande questão é vender a imagem dele como algo que é puramente bom. A gente está tendo meio que uma epidemia dos adolescentes usando. E isso porque estão sendo influenciados por influenciadores. Primeiro vamos entender que é uma droga, em alguma medida, ela vai fazer mal ao organismo de quem usa. E o que as pessoas vendem é que, mano, não tem problema algum e o físico vai ficar bom e só isso. Muitos atletas e influenciadores até colocam em seu Instagram o link para as pessoas comprarem. E eu vou falar para você que até eu mesmo no passado já fiz isso, na época que eu era atleta. Eu contava para mim a seguinte história: é melhor que as pessoas comprem de um lugar com boa procedência do que de um lugar ruim. Essa sempre foi uma preocupação minha. E indicar para você o melhor que o mercado tem. A questão é, eu não acho legal passar isso para você hoje. Eu acho legal sim continuar te indicando as marcas que eu confio. E aí você já me viu falando de várias marcas aqui no canal. Eu tô aqui novamente com a camiseta da Growth, porque é uma marca que eu confio. Hoje eu te estimulo sim a usar suplemento, a se vestir bem. Você tem um link aqui embaixo da Growth, tem cupom de desconto lá e é parceiro aqui do canal também. Então tem um link aí embaixo se você quiser ir lá no site fazer a festa lá com o cupom. Você que não sabe, a grande maioria das substâncias que são utilizadas a fim estético são de fim underground, ou seja, são fabricadas, feitas em laboratórios clandestinos. Em muitos casos tem ali contaminação. Além de estar tomando uma substância que sim, tem os seus efeitos negativos no corpo, ainda pode estar se contaminando. Mas pelo menos essa galera que usa e fala que usa, tá sendo sincera, né? Calma que tem uma coisa ainda bem interessante para falar sobre isso. Mas vamos agora para essas outras pessoas que falam que não usam. E a gente sabe nos bastidores que usam. Desse lado, eu identifico duas coisas. No final das contas, elas são bem antagônicas, mas as duas são ruins. A primeira questão é, se a pessoa fala que não usa, uma pessoa leiga, você que está assistindo, pode olhar para aquele físico e falar assim, eu consigo construir esse físico com treino, dieta e descanso. Isso te ilude. E aí você treina, você faz dieta, você cuida do descanso, do sono, e o seu físico não chega ali. O quanto frustrante isso pode ser. Que bosta! Tem um outro ponto. Se essa pessoa, ela fala que usa, ela pode fazer o que as outras aqui estão fazendo, né? Estimulando o uso. E certa vez eu fui exatamente questionado em um podcast sobre isso. Tá, lá. E aí? Se a pessoa usa e não fala, ela faz com que as outras pessoas se iludam. Gera toda uma frustração depois. Se ela usa e fala que usa, ela estimula o uso. Não tem muito saída. Efetivamente, a situação é bem delicada. Sim, eu uso. E não só uso hoje. Eu usei por longo período de tempo. Eu tenho aí uma carreira de mais de 10 anos como atleta de fisiculturismo. Eu usei muito. E eu posso falar com total propriedade que não faz bem. Eu sei do que eu tô falando. E por que que hoje eu praticamente descontinuei? Eu falo que hoje uso, por quê? Porque eu uso uma testosterona. Eu faço meio que uma reposição de testosterona. Eu vou ser honesto com você e vou falar isso. Mas eu poderia muito bem virar para você e falar que não uso. Porque os meus níveis de testosterona estão muito próximos dos níveis de uma pessoa que não usa. Mas eu sou pró-verdade. E eu vou começar a entrar exatamente nisso agora. Porque aí você vai ter a verdade na sua mão para tomar a sua escolha. Você, como um adulto, vai usar o seu discernimento para saber para onde você vai. E uma coisa que é muito importante, que eu entenda que qualquer substância, ela vai ter efeitos negativos no seu corpo. Ponto final. Essa é uma lei da farmacocinética. Se mexe em algo, vai gerar um resultado adverso. Não tem como fugir disso. Gente, até uma simples dipirona sódica, Novalgina, vai fazer a pressão baixar um pouco e pode dar sono. Então, todo medicamento, e quando a gente fala do anabolizante, ele é um medicamento, só que ele está sendo usado para gerar umas respostas mais estéticas. Vai ter resposta negativa. Ponto.
Não tem pra onde fugir. Você não é o alecrim dourado que não vai ter colateral. Comigo não vai dar mal, eu não tô usando, mas tô de boa. Pode ser que não dê nada na primeira semana, na segunda, no primeiro mês, mas sim vai acontecer algo. Eu tenho medo. Segundo ponto, o anabolizante, ele não vai fazer o negócio acontecer. Ele vai potencializar. Conheço diversas pessoas que usam e não tem resultado nenhum. E conheço outras diversas pessoas que não usam e tem um baita resultado. Qual é a diferença? A pessoa. Então assim, se você treina, você vai ter resultado. Se você treina e usa, você vai ter mais resultado. Se você treina, faz dieta, cuida do sono, do descanso, você vai ter um baita resultado. E eu posso falar com propriedade até por observar os alunos que fazem com a gente o Muscle 60D. Eles evoluem pra cacete de forma natural. Por quê? Porque tudo ali é montado de forma estratégica, a pessoa cuida da dieta, cuida do sono, e claro, tem umas que não também. Se você fizer tudo certo, vai dar resultado, vai funcionar. Mas se você colocar anabolizante em cima, o resultado vai ser melhor ainda. Ele vai potencializar. Agora, uma coisa que muito acontece, o anabolizante como ferramenta de mudança comportamental. Eu já cansei de ver isso. Principalmente na época que eu competia, na época que eu dava aula de personal e tava ali, meio que no campo de batalha, vendo o que a galera tava fazendo, de forma mais próxima mesmo. O quanto que eu via pessoas que tava treinando mal, comendo mal, tá indo de balada direto, e aí falava, vou fazer um ciclinho pro final do ano. E aí, quando começava a treinar bem, começava a cuidar da dieta, parava de sair, parava de beber, cuidava de sono. Se a pessoa estava fazendo tudo cagado antes, só o fato dela fazer tudo legal agora, ela já ia ter um baita resultado. Mas o que fez com que ela encaixasse toda essa rotina, encaixasse todos esses pontos certos, vamos dizer assim, foi o uso. E aí, claro, o resultado vem. E aí você pode simplesmente associar isso ao uso. E aí agora a gente entra. Por que essas pessoas, em muitos momentos também, falam que não usam? Imagina que você está treinando e que você está cuidando da sua dieta, você toma os seus cuidados com o descanso, você sabe o quanto esforçoso é fazer tudo isso. E aí o seu físico começa a melhorar. Aí chega uma pessoa, vira para você, Esse físico aí, ele tá tomando suco. o que você treina, o que você come, o que você cuida de descanso, caramba, aí não tem valor nenhum. A pessoa, na hora, ela faz o seguinte, tudo isso é por conta do uso. Ou seja, você não tem mérito nenhum. O mérito é do quê? É do uso. Esse tipo de pensamento é preguiça e inveja. De certa forma, eu entendo muitas pessoas que falam que não usam, por quê? Porque se a pessoa falar que usa, aí a outra fala, mas você só tá assim porque você usa. Não, gente. Se a pessoa tem um bom físico, é mérito dela. O máximo que você pode fazer é olhar pra ela, parabenizar e, se for o caso, perguntar como que ela fez aquilo, pra você aprender a fazer com você mesmo. Ah, Laércio, mas e se ela usa? Se ela usa, é a mesma coisa. Se ela não usa, é igual. Por quê? Você entendeu agora. O anabolizante, ele potencializa. O cara tá com puta físico Ah, mas ele usa. Mas ele tá com puta físico Se ele usasse e não cuidasse de tudo que a gente tá falando aqui, ele estaria com físico merda. Para com essa ideia de querer ficar conectando adjetivos e coisas ruins ao mérito dos outros. Se a pessoa tá bem, ela tem mérito em cima daquilo. E ponto final. Se você treinar bem, se você cuidar da sua alimentação, cuidar do seu descanso, do seu sono, você vai ter um baita resultado. E você vai construir um físico que eu tenho certeza que vai te dar orgulho e tenho certeza que vai ser admirado por muitas pessoas. Se você quiser mais que isso e estiver disposto a pagar o preço pelo uso dos anabolizantes, entenda que você vai precisar continuar fazendo tudo que você fez para construir esse físico e você vai ter mais resultado. O seu físico ele vai ficar melhor. Como o próprio Leandro Twin diz, você vai pagar a estética com a saúde. E uma outra coisa que é muito importante também, esse vai ser um físico que ele vai ser alugado, ele vai estar ali só durante o seu uso, porque na hora que você descontinuar, diminuir, etc., você vai ver ele decrescendo. Eu saí de um quadro de 120 quilos para 100. Aquele físico de 120 quilos não era meu, ele era emprestado. E ele estava me cobrando caro no fator saúde, no fator psicológico, coisas que hoje são muito caras para mim. Eu não quero mais pagar esse preço. Então eu olho para o meu físico hoje, que é muito menor do que já foi, mas eu identifico ali um físico mais saudável, uma cabeça mais saudável, uma longevidade melhor. E também identifico naquele físico um baita físico. A questão é, se eu for comparar, eu tô ferrado. Se eu for comparar o meu físico de hoje com o meu próprio físico de 3, 4 anos atrás, puta, não tem nem como. Essa é a questão. Esse é o ponto. Muitas vezes você está comparando o seu físico natural com o físico de um cara hormonizado. Isso não tem comparação. E aí, de novo, a escolha é sua.
sua. Eu sou pró-informação, sou pró-verdade. Eu vou vir aqui e vou falar para você o que eu penso, o que eu acredito e o que eu estudo. Espero que você seja adulto o suficiente para ter discernimento e tomar a sua decisão. Eu sei que eu, de certa forma, te influencio, mas traz o adulto para a mesa. Toma uma decisão mais racional, porque de verdade, irmão, quem vai pagar o preço vai ser você. E agora eu quero que você clique nesse vídeo aqui, ó, porque aqui eu falo exatamente desses preços que, infelizmente, até hoje eu pago. Clica aqui, mano, vai ser bom para você.